Paraxinguela, Paraxinguela. Este é o podcast Paraxinguela. Paraxinguela, Paraxinguela, Paraxinguela. Este é o podcast Paraxinguela. Paraxinguela, Paraxinguela, Paraxinguela. Este é o podcast Paraxinguela. Paraxinguela, Paraxinguela, Paraxinguela. Este é o podcast Paraxinguela. Paraxinguela. Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Paraxinguela Cast. Estamos chegando para mais uma edição, hoje é a edição de número 40, certo? Nossa, você imaginou? 40 episódios, ou seja, quem imaginava que a gente ia durar isso tudo, né? Pelo menos até agora. Eu achei que ia parar no 4. Eu achei que do segundo a gente já não estava aqui mais, mas estamos aí, né? Firme e forte, como a cigana disse para mim quando eu tinha 17 anos. O que ela disse? Ela falou que eu ia durar até os 18, tô fazendo hora extra. Ou ela errou ou era outro nome que ela tinha, outra mão que ela viu. Ainda bem que ela errou, senão a gente não tava aqui. Isso, né? Graças a Deus. Dizem que 40 é a idade da loba, né? Eu tô 44, então. Ai, passou. Uiva aí pra nós. Não, aí também não. Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Obrigado a todo mundo que já está inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva, ative as notificações. É muito importante também você dar aquele like e compartilhar para que muita gente possa tá sabendo de tudo isso que a gente está fazendo aqui, levando informação, entretenimento e principalmente hoje, em especial, um dia muito bacana. Para comandar aqui hoje o nosso Paraxinguela Cast, hoje o time completo, nosso querido Bruno, já quase 100% digital já. Quase 100%. Falta um pouquinho, isso aí, só. Já pelo menos já tá falando loading, com menos tosse e já tá bem melhor, isso que é o importa. E a Fernandinha, que tá junto com a gente agora no projeto também, participou com a gente aqui junto com a Larissa, com a Milena, e hoje já tá junto aqui pra gente poder apresentar o nosso convidado. Obrigada, gente. Eu fiz um teste, passei, né? Agora estamos aqui, os três. Agora tá no estágio não remunerado. Agora tá no estágio não remunerado. Bom, como vocês sabem, outubro é um mês especial, na verdade é dedicado, né? Porque além de ser meu aniversário, né? O mês do meu aniversário. Exatamente. Além de ser aniversário do Bruno, que é uma coisa totalmente irrelevante, mas a gente tem que falar aqui, porque faz parte do projeto, é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, né? É um mês todo dedicado. A gente fala que alguns meses são especiais, né? Seja o outubro rosa, o novembro azul e outros mais. Mas a gente tem que saber que a prevenção ela deve acontecer durante o ano todo. E para a gente poder falar sobre esse assunto importante, esse assunto relevante que com certeza você precisa estar atento, hoje nós trouxemos um convidado muito especial, né, Bruno? Exatamente, Dr. Marcos Micheletti. Micheletti ou Michelete? Michelete, né? Na verdade se pronuncia Micheletti, mas no Brasil virou Michelete. Né? Michelete. Olha Michelete. Então, muita gente o chama de Dr. Michelete ou não? Sim. A maioria. Dr. Michelete. Muito bem. Doutor, seja bem-vindo ao Paraxinguela Cast, para a gente falar desse assunto tão importante, né? Esse mês tão importante também, que é o da prevenção, e para a gente poder falar sobre esse assunto que com certeza tem muitas dúvidas ainda, muita gente tem medo ou desconhece o assunto para poder ir atrás, poder fazer a prevenção, e é uma doença extremamente séria, extremamente grave, e que a gente precisa realmente ter esse alerta, né? Sim, certamente. Como o Milton disse, né, não é só o mês de outubro que a gente tem que fazer campanhas de conscientização. O ideal é a gente conversar a respeito disso o ano todo, né? A gente observa que no mês de outubro, por conta das campanhas, tem um aumento no número de pessoas que procuram serviços médicos ou de imagem, né? Mas no decorrer do ano, o número de pessoas que procuram esse serviço vão diminuindo, né, gradativamente. Então, o ideal seria a gente manter a orientação o ano todo, né, não só no mês de outubro. Bom, a gente está aqui para falar de muitas coisas hoje, né? Eu gostaria que vocês direcionassem algumas questões, claro, né, para a gente
esclarecendo da melhor maneira possível. Inclusive, os nossos participantes também no chat, né? Quem ainda não consegue enviar mensagem no chat, é só clicar no se inscrever ali, né? Sim. Vamos se inscrever, que sem isso a gente não consegue mandar, né, Hamilton? Boa, É uma tática do Hamilton. Então se inscreva no canal para você poder estar participando com a gente, Isso fazer aí. a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Já aproveita também, clica lá no link, já compartilha pro pessoal para poder falar sobre esse assunto. Dando a vez aqui às mulheres para a gente poder começar. Por favor, isso Fernanda, aí, muito obrigada. a nossa primeira pergunta de hoje. Não, a gente fala muito sobre essa importância, né, desse diagnóstico precoce. O senhor acredita, doutor, que ainda falta uma conscientização da sociedade referente ao autoexame? Como que o senhor sente referente a isso? Na verdade, né, voltando ao assunto, né, no mês de outubro todo mundo fica esperto, né? Depois vai diminuindo gradativamente. Qual que é o problema do câncer de mama, né? Do meu ponto de vista? É uma doença que não dói, né? E a gente sabe que a gente procura ajuda quando a gente sente alguma coisa. E o câncer de mama, dificilmente a gente sente alguma coisa. A gente só vai perceber quando já está num estágio mais avançado, que já tem um nódulo palpável, ou que já tem alterações na pele, né? Tipo um vermelhidão, ou um aspecto de casca de laranja, ou uma retração do bico, entre outras coisas, né? E muitas mulheres, infelizmente, quando sentem, né, ou visualizam alguma normalidade, muitas ainda sentem medo de procurar o diagnóstico. E no Brasil, infelizmente, no serviço público, obviamente, né, a maioria dos casos de câncer de mama ainda são feitos em estágios avançados, né? Não é a nossa realidade do consultório. Dificilmente a gente encontra pacientes com tumores avançados, né? Na maioria das vezes a gente faz diagnóstico de tumores pequenos, né? Mas no serviço público a gente ainda, infelizmente, tem diagnosticado tumores em estágios bastante avançados. E aí, nesses casos, às vezes a gente tem até que iniciar com tratamento sistêmico, né? Que é a quimioterapia, para tentar, às vezes, reduzir o tamanho dessa lesão e se tornar operável, né? E uma realidade também que não é a nossa, felizmente, né, do consultório, da clínica privada, é que a gente tem condições de, na maioria das vezes, já reabilitar a paciente, né? Logo no diagnóstico, a gente já diagnostica, faz um tratamento cirúrgico personalizado para essa paciente, e essa paciente já consegue ficar sem o problema e quase que na maioria das vezes com uma aparência melhor, né? Que é um medo que as mulheres têm. É isso que eu ia falar. Muitas mulheres acreditam que quando fazem um exame, dá aquele resultado, sai o resultado, elas acreditam que a vida parou por aí, então é complicado. E né? tem muita gente, muita mulher que é o inverso também, né? Que parece que a força da mulher, dela própria mesmo, flui de uma forma que não era antes. Sim. Né? Não sei o que acontece. Cada pessoa tem a sua reação também, Sim. né? Quando fica sabendo do diagnóstico, né, parece que o chão se abre, né? Elas não conseguem associar com coisas boas, né? Elas vão associar com pessoas que não se deram bem com a doença. Infelizmente, as pessoas que circundam a gente não gostam de falar de coisas boas, né? Elas trazem sempre coisas negativas e isso acaba piorando, inclusive, o estado emocional dessa paciente. Mas à medida que o tratamento vai acontecendo, que as coisas vão fluindo, né? Eu digo que não tem como sair melhor, né? Eu digo que não tem como uma pessoa se tornar melhor depois de um diagnóstico como esse, né? Porque ela acaba tirando forças de lugar que ela jamais pensou que ela tinha, né?
E o que acontece também mexe muito com a autoestima da mulher, né, doutor? Então, existem, por exemplo, as mulheres que têm os cabelos compridos, gostam, então, muitas vezes vão fazer os exames, acabam tendo que ficar carecas, né? E aí não tem como, elas precisam fazer todo o tratamento corretamente e acaba afetando a autoestima também. A senhora acredita que as mulheres hoje, elas poderiam estar vendo o tratamento de uma forma mais leve? Eu acredito que sim, né? Se a gente faz diagnóstico precoce, a gente consegue evitar, numa grande maioria dos casos, o tratamento sistêmico, né? O tratamento sistêmico é a quimioterapia, né? O tratamento do tumor de mama, do câncer de mama, ele é um tratamento local, né? Loco regional, que envolve mama, axila, e o tratamento sistêmico. O tratamento loco regional, ele é feito com o tratamento cirúrgico e algumas vezes a radioterapia. Já o tratamento sistêmico, ele trata lesões à distância, né? Mas se a paciente não tem diagnóstico de lesão no fígado, no pulmão, nos ossos, ela precisa fazer tratamento sistêmico? Dependendo da época em que é feito o diagnóstico, né? Do estágio em que é feito esse diagnóstico, das características desse tumor, que nem todo tumor é igual, na verdade existe uma diversidade grande de tumores, né? Está indicado ou não o tratamento sistêmico. E o tratamento sistêmico não é todo tratamento sistêmico que evolui com queda de cabelo e assim por diante, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem medo do desconhecido, e isso gera muita ansiedade, né? A partir do momento em que a relação médico-paciente acontece, ela passa a confiar no médico, confiar no tratamento, as coisas começam a fluir, né? E a paciente começa a perder medo desse desconhecido, né? A partir do momento que ela vai sendo orientada a respeito das possibilidades terapêuticas e assim por diante. E no meio de tudo isso, elas acabam conhecendo outras pessoas. Isso é muito bom, né? Que já passaram pelo problema, estão ótimas, né? Quando a gente começou a fazer a oncoplastia, a gente teve um número de pacientes que montaram um grupo, chama Mulheres de Peito. E essas mulheres, elas trocam informações. Esse grupo hoje passa de 60 mulheres. Que legal. Né? Então, algumas me procuram e já falam que já conheceram outras pacientes que já fizeram o tratamento, que já vêm de uma certa forma mais menos ansiosas em relação ao tratamento, porque começa a ver resultados positivos, resultados bons, né? E é por aí. Legal. Doutor, e você, como eu tinha falado, né? Você é o senhor, vamos no você, né? Porque, fica à vontade. A gente se conheceu através da Mari, né? Sim. Que ela teve também ela tirou, né, alguns nódulos com o senhor. Sim. E através dessa retirada que teve dessa retirada dos nódulos que teve aquela plástica, né? Que teve que colocar o seio, né? Uhum. Nem todo mundo tem esse alcance, né? A colocar uma prótese, por exemplo. Sim. E no caso dela, graças a Deus ela teve, mas e quem não tem na rede pública, tem essa possibilidade também? Ou, assim como a gente já viu diversas mulheres, né, fica sem a mama, que aí a autoestima cai demais, né? Sim. Para os tumores malignos, o SUS, ele tem que oferecer para a paciente a reconstrução. É obrigatório. Só que pode ou não ser imediata. Né? E aí, o que a gente acaba se deparando é com uma lentidão no tratamento e, às vezes, a gente não consegue fazer com que a paciente já saia, digamos assim, pronta, né? Teve o diagnóstico, tratou e já saiu pronta, ou seja, com tratamento cirúrgico, o melhor que ela podia ter feito naquele momento. É lógico que, algumas vezes, né,
Isso acontece, mas isso vai variar de serviço para serviço, do volume de pacientes que esse serviço tem e assim por diante. Mas o SUS tem que oferecer esse tratamento para os pacientes dele. Ah, bacana. Doutor, uma coisa, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: às vezes a pessoa ela procura o senhor, fez viu que ela está com câncer, foi até o senhor vai passar essa notícia para a pessoa, que é uma coisa que eu acho que é bem difícil. Claro que o senhor já é profissional, o senhor já é acostumado a ter a maneira de falar para a pessoa e explicar para ela que não é o fim, que é o começo de uma luta e tal, essas coisas assim. Já teve vários casos que o senhor chegou, por exemplo, que o senhor sabia que ali era bem complicado, mais do que os outros, né, para poder fazer alguma coisa, mas que a ciência foi meio que através da fé da pessoa, alguma coisa que houve um milagre que deu tudo certo, e outros que o senhor falou assim, não, esse o senhor imaginou, né, ou pensando pela experiência que o senhor tem, que era uma coisa mais simples e ficou muito mais grave? Sim. Por isso que a gente não pode ficar em cima de estatística, né? Sim. A estatística é muito complicada, né? Eu já tive pacientes, vou citar uma história de uma paciente minha, que em 2009 eu fiz o diagnóstico, era um carcinoma gravíssimo, um carcinoma inflamatório, que é um tipo específico de tumor de mama, e tomou a mama toda da paciente. A gente iniciou com a quimioterapia, conseguimos reduzir significativamente aquele volume, mas mesmo assim ela teve que fazer a mastectomia radical. Você tira a mama toda e já foi feita a reconstrução imediatamente, né? E essa paciente era uma paciente que, teoricamente, o prognóstico dela era ruim, né? E ela ia sempre com o marido na consulta. O marido, um rapaz, um homem forte, né? E saudável. E essa paciente, ela é minha paciente até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E, infelizmente, o marido que era forte, né? Já não está mais com a gente. Meu Deus. Foi por outro motivo. Então, assim, a gente não sabe quando a gente vai, né? A gente sabe que a gente tem problemas, né? Todo dia a gente se depara com problemas, e o que vai depender é a maneira com que a gente lida com eles, né? E eu acredito que, especificamente no câncer de mama, eu acho que a fé é muito importante, cara. A gente tem que ter fé, né? Quase tudo que a gente faz na vida, se a gente ter fé, determinação, é muito difícil de dar errado, né? As coisas acabam acontecendo, vão fluindo a favor da gente, né? E não é diferente diante de uma situação como essa, né? E é lógico que a gente já viu também tumores que teoricamente eram menos agressivos e que, infelizmente, num curto espaço de tempo já surgiu lesões à distância e a paciente não teve a mesma felicidade que essa outra paciente que a gente conversou. Mas eu posso te dizer que dá para contar nos dedos o número de pacientes que a gente perdeu ao longo da nossa carreira. E a gente não começou ontem, né? Sim, sim. A gente começou, acabei de dizer, um caso em 2009, né? Então, assim, a gente sabe, a gente lembra das pacientes que não estão mais entre nós, né? Ao mesmo tempo, a gente não lembra de todas as pacientes que estão bem, né? Você fala, ó, quem está bem? Vixe, não vou conseguir falar todas elas jamais. Mas as pacientes que não se deram bem, pelo fato de ser poucas, né? A gente lembra delas, né? E eu acho que essa é a nossa realidade. A gente tem que tentar melhorar cada vez mais, né? Sim. Fazer um diagnóstico precoce. Inclusive uma dessas pacientes que estão bem, né? A gente percebe. Tá a chat Leia aqui. Padovan, tá mandando aqui um abraço. Olá, boa noite, sou paciente do Dr. Marcos. Oh, que legal. Né? Ela tá Um junto abração. com a gente. Antes da Fernanda fazer a pergunta dela, até para o senhor tomar uma aguinha se o senhor quiser, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Queria destacar para vocês o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e
e região é no Fernandão, tá? O Fernandão tem um aplicativo que com ele é muito mais fácil para você poder fazer a compra da sua bebida. Vai fazer uma festa de aniversário, um casamento, você tem um comércio, precisa urgentemente de bebida gelada, inclusive, fale com o Fernandão Bebidas, tá? @Fernandão Bebidas no Instagram, com certeza você vai encontrar o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região no Fernandão. Com a gente por aqui também, Zapas Pães e Tentações, as Zapas mais uma vez junto com a gente por aqui, lembrando que agora nós temos a 7ª unidade, que é o Zapas Casarão, um lugar extremamente agradável, você pode tomar o seu café da manhã, tem almoço, tem aquele happy hour especial e lá você vai encontrar uma adega subterrânea, é incrível, um lugar fantástico, fica pertinho do Mercadão Municipal, é a tradição, né, com certeza, das Zapas, com um lugar totalmente sofisticado e com certeza com aquela assinatura Zapas que só você tem. Então, Zapas Casarão, não esqueça, passe por lá para você conhecer. Com a gente também por aqui, nós temos a Farofa da Nega, um dos melhores acompanhamentos do Brasil. Se você tiver, eu por exemplo, em casa tiver arroz, feijão e farofa, para mim é como se fosse uma mistura, você atravessa o deserto. A Farofa da Nega é incrível, são 5 sabores e com certeza você vai adorar. Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, você vai encontrar também a de limão e também tem a sensacional que é de banana. 5 sabores para você. O doutor vai levar depois um kit de farofa. Gosta de farofa, doutor? Opa! Então vai levar um kit da Farofa da Nega para o senhor, que se caso o senhor não conhece ainda, para o senhor conhecer os sabores e é muito fácil, tá? @Farofa da Nega, farofadanega.com.br, nos melhores estabelecimentos aqui de São José do Rio Preto. Uma coisa bacana também, meu querido Bruno, é a Tim Nogueira. Por quê? A Tim Nogueira é aquela academia que tem tudo que você precisa para você entrar em forma, tá? Principalmente para você que quer aprender artes marciais, quer aprender jiu-jitsu, você quer aprender boxe, quer treinar, quer fazer musculação. A Tim Nogueira tem tudo aquilo que você precisa. Fica pertinho do Shopping Guatemi, troca uma ideia com o Fernandinho, com o Caio, e lá você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para você entrar ou manter a sua forma e mudar de vida com uma qualidade, principalmente praticando aí exercícios com acompanhamento, o que é muito importante, tá? Academia Tim Nogueira em São José do Rio Preto. E quero falar também da Doutora Infonet. A Doutora Infonet é a maior loja online, é aquela loja onde você encontra tudo que você precisa para computadores, você precisa também para informática e tudo aquilo principalmente para celulares. Doutora Infonet tem um sistema de drones também, você que está precisando de um drone para poder filmar o seu evento, o casamento. A Fernandinha agora que acabou de comprar uma chácara maravilhosa. Ai, não conta, vai poder, nem fala onde certeza, que é, por favor. Vai poder com certeza entrar em contato e fechar o drone Doutor Infonet, tá bom? Drone doutorinfonet.com.br, doutorinfonet.com.br. O Tiagão, a gente está marcando para ele vir aqui agora em novembro, contar a história da Doutora Infonet, a história dele também, que está sendo uma história de superação, é incrível, é um grande parceiro, tá bem do comecinho aqui do Paraxinguela e vai ser muito importante a gente contar a história dele aqui com vocês, tá? doutorinfonet.com.br, você vai entrar em contato, lembrando que são drones regulamentados pela Anatel, ANAC e o DCEA, porque isso é importantíssimo. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores. Sua pergunta, Fernandinha? Não, nós estávamos falando sobre a fé, né? A fé é primordial em todos os sentidos da nossa vida. Mas a família também, né? É um contexto também para cura, né? Acredito que quando a família é muito unida, a cura também prevalece nisso, né, doutor? Sem dúvida. A gente não faz nada sozinho, né? A gente depende das pessoas que estão ao nosso redor, que gostam da gente, que têm carinho pela gente. E é contagiante o carinho, né? Então, sozinho a gente não faz nada. A importância dos familiares apoiarem nesses momentos, né? Principalmente o parceiro, né? Que, como o próprio nome diz, é parceiro, né? Pô, tem que ser parceiro para tudo, né? O casamento fala, né? As horas difíceis. Horas exatamente. Difíceis também, né? E fundamental, tem que ter o apoio do parceiro, da família. Doutor, só uma curiosidade, como que começou o seu trabalho assim, a sua paixão por esse trabalho? Há quanto tempo você está trabalhando, né? Eu sei que há muitos anos. E como que começou tudo isso? Teve um episódio, algo do tipo que te chamou a atenção e falei, não, vou seguir esse caminho? Na verdade, eu comecei... Bom, começando do começo, Vamos né? voltar ao tempo. Quando eu fazia faculdade, eu acompanhava um professor meu, que eu admirava bastante, pelo caráter, posicionamento dele, e nos plantões de obstetrícia.
né? A gente fazia esses plantões a cada 15 dias, extracurricular, não tinha nada a ver com a faculdade. E com o tempo, eu achei que eu deveria fazer obstetrícia, porque eu já tinha uma certa experiência quando eu cheguei no internato, né? E acabei decidindo por fazer obstetrícia. Então, na verdade, eu fui para obstetrícia a princípio. E aí, fazendo obstetrícia, eu percebi que era obstetrícia e ginecologia, né? Que na ginecologia tinha essa parte da mama que me encantava, né? Eram pacientes sofridas que precisavam de ajuda e a gente percebia também, naquela época, que o tratamento cirúrgico era muito rudimentar, sabe? Que ano era isso, doutor? Desculpa. Isso em 2004, 2005. Eu formei em 2002 e eu fiz ginecologia e obstetrícia. Depois eu resolvi fazer a mastologia. Isso foram mais 2 anos de especialização. Sim. E durante a mastologia, né, a época que a gente estava fazendo mastologia, eu observava que a gente tinha que melhorar a aparência dessas mulheres. Não adiantava eu tirar um tumor e não me importar com o resto, né? Eu falei, poxa, tem coisa para melhorar nisso ainda, né? E fui para a mastologia, me empenhei, comecei a fazer a associação de algumas técnicas de cirurgia plástica com a cirurgia oncológica e depois eu resolvi me especializar melhor nisso, que é a oncoplastia, e daí a gente não parou mais, né? E hoje em dia a gente consegue, felizmente, oferecer esse tipo de tratamento que eu acho muito importante, né? Sempre quando eu vou explicar para os meus pacientes, quando a gente vai decidir a respeito de uma cirurgia, eu sempre mostro os tipos de cirurgia, né? Pode ser desde uma cirurgia super radical, a gente tira tudo e não faz nada. Pode ser uma cirurgia conservadora. O que é uma cirurgia conservadora? A gente conservou o tecido mamário, né? Você preserva a parte da mama, né? Ou uma cirurgia radical, mas com preservação de envelope cutâneo, já reconstrução imediata com prótese, né? Que pode ser através de expansor ou prótese definitiva. Ou o quadrante, que é a cirurgia conservadora, associado também a uma reconstrução imediata com a própria mama. Sim. E eu costumo mostrar tudo isso e sempre falo para os meus pacientes, olha, tudo isso está certo, tá? Oncologicamente falando, a gente resolveu o teu problema. Só que, se eu tirar tudo e não fazer mais nada, obviamente que eu resolvi um problema, mas arrumei um outro. Sim. Sim. Certo? E aí, o que fazer? Depende da vontade do paciente, depende do tipo do tumor, do tamanho do tumor, do tamanho da mama, das morbidades do paciente. Ou seja, a gente tem que levar em consideração muitas coisas para a gente decidir em fazer um tratamento cirúrgico, né? Por isso que eu digo que o tratamento cirúrgico do câncer de mama é personalizado, não é receita de bolo. E a gente explica sempre a respeito de todas essas formas, porque essa paciente vai ouvir muitas coisas na rua. É esse que é o problema. Ela vai sair do consultório e vai falar, não, mas olha, como é que você vai fazer só o quadrante? Vai fazer um quadrante, vai ficar mama, vai fazer um tumor ali depois, né? Aí se ela resolve tirar a mama toda, vai chegar uma falando, você é louca, você acha, imagina, não tem sentido fazer isso, faz só o quadrante, entendeu? Então assim, a cabeça do paciente vira uma bagunça, ela começa a se questionar se o que a gente passou para ela, né, é o melhor ou não. Daí a importância a gente explicar todos esses tipos de tratamento e mostrar que todos estão corretos e o que a gente realmente vai resolver fazer não depende só de mim. Sim, né? Doutor. E tem uma idade chave para iniciar a busca, né, o rastreamento pelo câncer de mama? Ou pode dar em qualquer idade, crianças? Como que funciona essa parte aí, que é para o pessoal ficar atento, né? Sim. Então é assim, um fator de risco para o câncer de mama é a idade, né?
Só cerca de 10% dos tumores de mama, né, dos cânceres de mama, acontecem antes dos 40 anos de idade. A maioria vai acontecer a partir dos 40. Esse número aumenta significativamente dos 45 aos 55 anos, uma média de 50. Depois começa até a cair um pouquinho a incidência, né? Mas assim, primeiro, o que é exame de rastreamento? Muita gente ouve falar, fazer o rastreamento. O rastreamento é o exame que é feito na paciente assintomática. É naquela paciente que não sentiu nada, certo? Esse exame de rastreamento, seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, ele deve acontecer a partir dos 40 anos, anualmente, sem tempo para parar. Tá? Não tem uma idade para isso parar de acontecer. A partir do momento que a paciente não tem mais condições de... Ou seja, a expectativa de vida dela é ruim, né? Que ela não tem condições de ir até o serviço fazer um exame, ou ela tem outras morbidades que são mais graves que um diagnóstico naquela fase da vida, aí tudo bem, não justifica mais fazer, né? Agora, existem os exames de diagnóstico. Por exemplo, paciente de 30 anos chega no meu consultório com uma lesão palpável, altamente sugestiva de ser um câncer de mama. Aí é outra história. Aí eu não preciso esperar os 40 anos para fazer os exames. Aí é um exame de diagnóstico que a gente fala, né? E aí pode ser a mamografia, pode ser o ultrassom, né? O ultrassom pode me ajudar nesse sentido. E pode ser também a ressonância magnética das mamas, né? Eu falo que não tem um exame melhor que o outro. Os exames se complementam. A partir dos 40 anos, a mama ela tende a ficar mais adiposa, mais gordurosa. Então, a mamografia passa a ser o melhor exame para rastreamento, porque além de identificar nódulos, ela é capaz de identificar calcificações agrupadas, que alguns tumores começam dessa forma. Por que não o ultrassom, que é um exame mais tranquilo de ser executado, né? Porque o ultrassom ele é muito bom para diferenciar nódulos de cistos. Primeiro, o que é um nódulo, o que é um cisto? Cisto é uma área preenchida por líquido, tá? A gente chama de nódulo cístico. E o nódulo sólido, que é um nódulo totalmente sólido, parecendo um carocinho de azeitona. A mamografia não consegue diferenciar uma coisa da outra, ela vai ver que tem uma alteração ali. Aí eu lanço mão do ultrassom para ver se é uma coisa ou se é outra. Se for nódulo, a suspeição é maior, então eu posso pensar numa biópsia e assim por diante, né? Dependendo das características desse nódulo. Agora, se eu faço ultrassom em todo mundo, eu deixo um grande número de pacientes, aquelas que apresentariam aquelas calcificaçõezinhas agrupadas, que é o tumor bem no início, de fora. Eu perco a oportunidade de diagnosticar precocemente, né? Então, mamografia como exame de rastreamento. Uma outra coisa que é controversa, né? Se vale a pena ou não fazer o autoexame, né? Olha, eu acho que vale muito a pena fazer o autoexame, porque nos dias de hoje a gente ainda tem uma grande maioria de mulheres que detectam alteração no autoexame. Isso fica mais importante para as pacientes mais jovens. A gente operou uma paciente a semana passada, 28 anos. Desculpa. Que isso? Ela descobriu o caroço como? Fazendo exame de rastreamento? Lógico que não. Não é faixa etária. Fazendo autoexame. Então, assim, principalmente nas pacientes que não fazem parte do grupo de rastreamento, autoexame é fundamental. Para as pacientes acima de 40 anos, que já vão fazer o rastreamento, aí é outra história, né? Aí talvez o exame ele seja superior ao autoexame, né? Certo. A gente fala também, desculpa, pode falar. sobre essa preocupação do autoexame, né? O cuidado que a mulher tem que ter. E eu acho também, nesse sentido, a atividade física também, né? Pessoas que se cuidam mais, se alimentam bem, melhor, também
ajuda no resultado? Como que é feito, doutor? Sim. Quando a gente fala de medidas comportamentais, é um assunto complicado, né? A gente sabe que as medidas comportamentais são importantes não só em relação ao câncer de mama, mas em relação aos outros tipos de câncer, em relação às doenças cardiovasculares e assim por diante, né? E uma vida não sedentária, com uma alimentação mais adequada, é lógico que contribui para a saúde dessa paciente e diminui o risco de desenvolver um câncer de mama. Mas não é garantia, né? Não é garantia. A gente sabe que cerca de 30% dos tumores de mama poderiam ser evitados se a paciente tivesse uma vida mais ativa. Mas eu tenho paciente, por exemplo, que é atleta e teve câncer de mama. E essas pacientes chegam dizendo, poxa, por que comigo? Eu faço isso, faço aquilo, me alimento bem e tal. Olha, você tem que fazer tudo isso para diminuir o seu risco, mas não te garante nada, né? Não é uma garantia que você não vai ter nenhum problema relacionado ao câncer, né? Ou outros problemas. A gente viu a história do Diniz recentemente. Sim. Um cara atleta, né? Se pegar aquele rapaz, né? E um outro mais sedentário, né? Que não fazia metade do que aquele cara fazia. Você ia apostar quem que ia viver mais ali. No entanto, não há garantia. Sim. Né? Com 58 anos, né? Eu acho, né? 58, 59. Mas é muito importante, sim, a atividade física regular. O que a gente recomenda? Cerca de 150 minutos semanais. Não é muita coisa, né? De atividade muita coisa. física Não. moderada. Sim. O que é uma atividade física moderada? É aquela atividade que você consegue fazer atividade... Sem morrer. Mas consegue conversar. Às vezes com um pouquinho de desconforto, mas você consegue conversar. Diferente de uma atividade física intensa, que é uma corrida, por exemplo, que aí você não consegue correr e conversar ao mesmo tempo. Se fizer uma atividade física moderada, 150 minutos por semana, 30 minutos por dia, mais ou menos, folgando 2 dias ainda. Eu tenho um médico, doutor, Tranquilo. que ele pediu para eu... Agora a rádio está no 11º andar. Ele falou, a partir de hoje você não vai mais de elevador, você vai subir as escadas. Se você subir as escadas, você não precisa mais fazer tal. Eu começava a falar 40 minutos depois, que eu chegava lá, ficava... Não, mas você pode sair com seu cachorrinho na praça. E vai, dá 3 voltinhas. Tem hora que eu até esqueci já deu o que eu ia meia falar. hora. Eu, por exemplo... Mas é só acordar 40 minutos mais cedo. Nossa Senhora. Resolve o problema. Doutor, eu, por exemplo, às vezes eu chego em casa, eu moro em apartamento, e são 2 lances de escada. Às vezes eu chego em casa falando no telefone, eu chego na porta, eu não consigo continuar falando. Eu falo com dificuldade, de verdade. Não, o Bruno foi esse dia conversar com o médico e falou, o que eu tenho, doutor? Você tem que fazer o prever urgente, porque se anda, você não chupa manga. Coitado. O que eu tenho? Não, você tem que ver o que você tem que fazer, né? Arrumar um prever. Mas isso é uma coisa que a gente precisa, assim, arrumar o tempo para poder fazer. Porque dizem que não tem tempo, mas a gente mais tem desculpa, tempo. né? A gente tem preguiça. Tem que ser prazeroso. mesmo. Né? Não, Se pra for ter uma ideia, já chato, faz 2 meses que dá, vai ter uma academia patrocinando nós, que eu fui um verdade. dia só na academia. Olha! Você foi Mas eu que não você sabe por fui. que eu não fui um dia? Porque eu não tenho roupa que me serve. Vou. Mas tá aparecendo a barriga, eu tô passando vergonha. E eu não vou chegar lá pra passar vergonha perto dos outros, né? Vamos andar de bike qualquer dia? Tem Que aquelas... jeito. Aquele colã. Nossa, só se for Aquele na descida. macacãozinho. Tô lá, tava chegando aqui, amigo doutor, vim com essa de macacão camiseta de aqui bike. cor-de-rosa pra fazer, né, jus aqui ao nosso programa e tal. Tá parecendo aquela boate em Rio Preto, Pink Elefante. Eu tava falando Os caras já agora. começou a me zoar. Não, mas desce na praça, dá 3 voltas com o cachorro, todos os dias de manhã. Meu faz um cachorro xixi, já não pronto. aguenta mais também. Ele Ô, fala, meu louco. Deus do céu. Ele Vai ter que trocar de cachorro também, amigo. Não tem. Misericórdia. Doutor, uma outra coisa também que a gente percebe é, até no comecinho, a Fernanda falou sobre isso e tal, é meio que a ignorância de falar sobre o câncer, né?
Porque às vezes a pessoa fala, sua família já teve câncer? Minha mãe, ela teve câncer de mama. Então você vai ter. Então você vai ter e vai ser nos 2 seios, vai ter que arrancar e vai ter que fazer não sei o que lá mais, e vai ter isso aqui, vai ser aquele negócio. Não adianta, se a sua avó morreu de uma doença que ninguém sabia foi de câncer, isso aí é hereditário, isso vai acontecer e tal. E aí o pessoal não lê muito a respeito, e quando vai na internet eles querem procurar as figurinhas. As figurinhas que é o problema, porque só mostra o negócio tudo, né? Já no caso final da situação. Aí a gente coloca, o outubro serve para isso, para a gente poder conscientizar essas pessoas, para poder buscar essas informações. A gente sabe que a maioria não tem condições de ter um plano de saúde, a maioria não tem condições de ter, buscar essas informações ou receber essas informações, mas aí ela chega num postinho, vê um folheto desse e não pega também. Né? Tem preguiça, o que talvez teria que aumentar ou massificar para as pessoas realmente entenderem a importância de se fazer, né, o autoexame ou de procurar um médico, porque às vezes também a pessoa fica no desespero. Ela tá aqui coçando e fala, peraí, tem um negócio estranho aqui, o que será que tá acontecendo? Já sai correndo, chorando, desesperado, achando que vai ter mais 2 dias de vida. E nem procurou médico, nem marcou. E quando vai marcar uma consulta pelo SUS 3, 4, 5 meses, a pessoa vai ficando pior ainda, né? E psicologicamente, inclusive. Como acalmar uma pessoa dessa? Como falar para ela, você precisa fazer o exame, você tem que buscar essas informações, mas ao mesmo tempo, se você vê alguma coisa diferente, também não precisa cair no desespero, porque tem que dar um jeito de ir para o médico, né? O que acontece, né? Primeiro, né? Aquela história, né? Minha mãe teve, eu vou ter. Se não teve, não vou. Se ninguém teve, não vai ter. Não é bem assim, né? Inclusive, depois eu vou citar um caso, doutor. Pode ir. Só pra gente ter uma ideia, a maioria dos tumores de mama são esporádicos. Ou seja, não tem componente hereditário. Nossa, ainda bem. Cerca de 10 a 15%, 15% em média, dos tumores de mama são hereditários. Ou seja, o paciente tem alguém na família que teve o tumor ou que não teve o tumor, mas que tem aquela mutação e ela herdou essa mutação. Isso acontece na minoria dos casos. Sim. Mas quando existe essa mutação, é lógico que o risco de desenvolver um câncer ao longo da vida é bem maior. Isso pode chegar até cerca de 80%, que é o caso da Angelina Jolie, que é mais fácil de trazer para a nossa realidade isso, né? Uma coisa que todo mundo vivenciou. Portanto, sendo que a maioria dos casos não são hereditários, a ideia é fazer o exame de rastreamento, né? E aí, a paciente percebe alguma coisa e sai correndo desesperada. Aí não vai conseguir a consulta, aí não vai conseguir os exames de imagem e assim por diante. Eu acho que é todo um contexto. Em Rio Preto, por exemplo, não falta mamógrafo. A gente tem mais mamógrafo que a gente realmente precisa. O problema é que às vezes é subutilizado e às vezes a culpa não é nem do Estado, a culpa não é de quem administra o aparelho, o paciente em si tem culpa. O paciente falta, toma o lugar de outro e não vai. Tem isso também. Imagina se o paciente se organizar para fazer esses exames de rotina, essas consultas de rotina, né? Consultas que não tem como não fazer durante a vida, durante um ano. Cardiovascular, um cardiologista, a gente tem que passar por ele, ou um clínico geral que seja, uma consulta ginecológica, toda mulher tem que fazer todo ano, cara. É uma questão de se organizar. Se organizar... Papa Nicolau, os exames... Exatamente, não é só a mama, tem o Papa Nicolau, entre outras coisas. Se organizou, fica tudo mais fácil, a gente pega tudo no começo, a roda está girando. Agora, a roda está girando, de repente você quer pular na roda e já resolver teu problema de uma hora para outra? Não, você vai ter que entrar na roda. E às vezes o momento que entrou não é um momento legal, que você vai ter que esperar um pouquinho para chegar a tua vez, né? Então, falta um pouquinho de tudo. Prevenção, conscientização, né? Prevenção. E assim por diante.
O Bruno Doutor, tem uma história para falar? Isso. Eu tenho uma conhecida que ela tem seus 20 e poucos anos. E o irmão dela faleceu de câncer quando ela era adolescente. Há um tempo atrás também... Há um tempo atrás não, já uns 10 anos mais ou menos, a mãe dela faleceu de câncer. E ela teve câncer. Ela teve câncer e agora está totalmente curada. Então, é a parte da genética que a gente estava falando, porque não tem como prever, né, se realmente é genético ou aconteceu realmente. Mas são os mesmos cânceres? Não? Tipo, câncer no mesmo lugar? No mesmo... O dela e da mãe dela, sim, que é de mama. Né? Agora, o do irmão, eu já não sei. O irmão, na verdade, foi o primeiro a falecer. E aí veio a mãe dela, também foi diagnosticada e veio a falecer. E ela também foi diagnosticada, fez o tratamento e agora está 100%. E a gente não tem como prever, né? Se é hereditário ou não é, assim como o doutor falou, e se tem a chance, qual que é a chance de sobreviver, né, também. Na verdade é assim. Ô, doutor, Pode falar. talvez ela ficou bem mais atenta, porque os casos anteriores da família, o irmão... Inclusive, então ela tem um filho. Provavelmente ela deve ter feito Ela tem um alguns filho exames antes. e ela já quer começar também Exato. né? Na verdade, É que ele é muito sim. pequeno, então às vezes nem... Quando existe vários antecedentes familiares, né? Isso acende uma luzinha amarela. E aí o ideal é que seja feito um mapeamento genético direcionado para aqueles tumores que que os familiares tiveram, né? E se diagnosticado alguma mutação, aí sim a gente tem que pensar o que pode ser feito para evitar que o problema aconteça, né? Agora, é aquela história, a maioria dos tumores de mama não são hereditários, acontecem esporadicamente, ou seja, teve uma mutaçãozinha lá em algum gene ao longo da vida, por algum motivo que vai ser difícil a gente esclarecer, o organismo não observou aquela alteração, aquilo continuou progredindo e virou um tumor, certo? Agora, quando a gente tem todos esses antecedentes, poxa, são as mulheres que a gente chama de que merece um rastreamento especial, tá? Essas mulheres não vão seguir o mesmo rastreamento da população geral. As recomendações são outras. Então, assim, tem uma mãe com câncer de mama antes dos 50 anos de idade, né? Tem um caso de câncer de mama em homem na minha família, né? Tenho caso de câncer de ovário em parente de primeiro grau. Opa, a história é outra. Eu já preciso de uma atenção diferenciada. Quem que ela deve procurar? Se ela não tiver acesso a um mastologista, pelo menos um ginecologista, tá? E aí esse colega vai saber orientá-la a respeito de como proceder dali para frente, né? Agora, tendo a oportunidade, procure um mastologista, né? O mastologista é um médico que estuda as doenças da mama, né? Ou seja, ele é a melhor pessoa para poder acompanhar as mamas, né? Mas o ginecologista não pode fazer isso? Pode, claro, ele tem informação em relação às mamas, né? Só que assim, eu sou ginecologista também. Antes de ser mastologista, eu fui ginecologista, eu tenho isso na minha formação. A gente sabe que o ginecologista olha para as mamas de um jeito diferente que o mastologista olha. O mastologista tem 2 anos a mais de especialização em mama. Então, quando começou a conversa, a cabeça, os pensamentos do mastologista já vão direcionando ele para alguma coisa. O conhecimento é mais amplo, né? Também. Exatamente. Diferente de um olhar generalista de um ginecologista, né? É quase a mesma coisa que a gente ir num clínico geral e num cardiologista. Sim. Né? Então, assim, acendeu essa luzinha de alerta, vai para a pessoa mais indicada, que nesse caso é o mastologista.
Ó, o pessoal tá aqui no chat, o Wagner Alves tá aqui, ó. Boa noite, Dr. Marcos, profissional e ser humano maravilhoso. Estamos em tratamento, estamos passando melhor por isso, com a ajuda dele. Um grande abraço, Wagner e a Eliana. Oh, que legal. Tô mandando um alô aqui. A Marileide também tá mandando aqui, Marileide Lemes, né? Boa noite, Dr. Marcos, sou sua paciente, gratidão por tudo. A Marielle Serafim também, que o Bruno já tinha destacado aqui, que também já passou pelo senhor, dando um boa noite. A Leila Carvalho desejando boa noite, que Deus abençoe. E o Kleber Cunha também, boa noite, que Deus abençoe vocês, os profissionais como o Dr. Marcos, para continuar sempre lutando contra essa doença terrível e ajudando os pacientes. Que também tem aquela parte da gratidão, né, pelo trabalho que o profissional faz. Uma curiosidade aqui, tem uma amiga minha que tinha mandado um WhatsApp aqui, ela quer saber dessas lendas urbanas, ou se realmente existe, né, se é verdade, que ela está pensando em colocar silicone. Se é verdade que ao colocar o silicone, pode ser que de um tempo depois surja o câncer nela por conta que ela colocou isso. Na verdade... o câncer de mama em si não está relacionado com a prótese, né? Mas existe um tipo específico de câncer que chama linfoma anaplásico de grandes células relacionada com a prótese de silicone. Tá? Isso acontece por conta da interação da prótese com o tecido da paciente e gera então uma reação inflamatória importante e isso pode vir a desenvolver esse linfoma, que acontece em um número pequeno de vezes, né? A incidência é muito pequena na literatura, mas existem alguns casos e esse tumor está relacionado com aquelas próteses que a gente chama de texturizadas, né? A superfície dela é um pouco mais rugosa, então ela interage mais com o tecido mamário. Então, hoje em dia a gente evita colocar esse tipo de prótese justamente por isso. Mas o fato dela ter essa prótese não quer dizer que ela vai desenvolver um tumor, esse tumor especificamente ao longo da vida. Isso acontece no número restrito de pacientes, tá? Podemos fazer uma comparação em relação ao uso de anticoncepcional e trombose. A incidência desse tumor é muito menor do que a incidência de trombose em usuários de anticoncepcional. Sim. Tá? Ou seja, você vê gente parando de tomar anticoncepcional, a maioria da população toma anticoncepcional. Então, quem tem esse tipo de prótese não tem que sair correndo para lá trocar prótese e assim por diante. Vai fazer acompanhamento de rotina, igual qualquer outra mulher, que a chance dela desenvolver isso ao longo da vida é muito pequena. Tá? Então, não justifica remover essas próteses. Atualmente, a gente tem colocado um modelo de prótese que a superfície não é texturizada, tá? Consequentemente, a interação com o organismo é diferente e diminui esse risco ao longo da vida, né? A partir do momento que a gente descobre uma situação como essa, a gente tem que tentar minimizar os riscos, né? Agora, quem me garante que essa prótese que a gente tem colocado agora, esse modelo, né, de superfície de prótese, não vai me dar problema lá na frente? Sim. Costumo dizer que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? O que é uma verdade hoje, amanhã já não é mais. Né? Então, o que não para, tinha cura né? ontem, hoje já tem, e assim por diante. E assim por diante. Perguntas interessantes que o Paraxinguela recebe hoje no direct. Eu achei meio que absurdo, mas ao mesmo tempo eu sou leigo no assunto, por isso que eu vou repassar. A moça teve câncer, foi curada. E ela, uma prima dela sofreu um acidente, tal, não sei o quê. Precisou do sangue dela e ela foi e doou o sangue. E
por coincidência ou não, ou consequência disso ou não, essa prima dela depois veio a ter o câncer também. Então ela quer saber se ela se sente culpada pelo resto da vida, que através do sangue que ela teve, ela passou para a prima dela para salvar a vida dela e hoje ela tem câncer por conta disso, ou uma coisa não tem absolutamente nada ligado com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tem que ficar feliz de ter ajudado o familiar dela. Porque senão ela fica com a consciência pesada. Eu salvei ela, agora eu vou... Ela ia ajudar na mama, ia dar a mama dela, bro. Não, mas... O senhor me perdoa, doutor. Se o senhor quiser que ele se retire daqui, a gente pede pro segurança ajudar a gente aqui e a gente tira esse rapaz daqui. Fernandinha. Não, um mito também, não sei se é mito, muitas pessoas também comentam, e eu também tive uma pergunta aqui pelo celular, de que, por exemplo, fatores negativos. As pessoas acham que a pessoa ela tem muito estresse, muito nervoso, ela tem problemas de depressão. Isso pode acontecer de ter um câncer, a pessoa ter muito estresse ou não? Isso é mito? Não é mito, não. É fato. Imagine só. Pro organismo da gente funcionar legal, né? O sistema imunológico tem que estar funcionando bem também. Não é mito? Não. Imagine o seguinte. Muitas pessoas... Não, em relação a cardíaco, eu até acho, né? Mas não necessariamente para câncer de mama. Para qualquer outro câncer. Né? O sistema das emoções está intimamente relacionado com o sistema imonológico. Não, eu tô tranquilo. Então, assim... Eu fui no médico, ele me deu 6 meses de vida. Eu não tinha dinheiro para pagar a consulta, deu mais 6. Então, agora eu tô vendo se eu consigo chegar até lá. Então, é assim... A gente tem que tentar diminuir essa carga de ansiedade, de estresse que a gente vive no dia a dia, né? A gente, às vezes, não presta atenção na rotina que a gente leva, vive num estresse lascado e isso vai estourar de algum jeito, né? O corpo não aguenta. De alguma hora vai pipocar em algum lugar, de alguma forma vai pipocar, pode ter certeza. Doutor, depende do qual que é o câncer, né? O tipo daquele câncer, para na hora de reconstruir a mama, que o senhor verifica, né? Se é melhor colocar por baixo ou por cima das glândulas. É das glândulas, né? Que vocês... Na verdade, assim, na reconstrução com prótese, no caso, o ideal é que a gente faça essa reconstrução embaixo do músculo. É do músculo, isso. Por quê? Imagine só que a gente vai tirar todo o tecido glandular. A mama é constituída de pele, tecido adiposo, que é a gordurinha, mais o tecido glandular. Todo o tecido glandular vai embora, vai ficar pele, uma fina camada de tecido adiposo, de aproximadamente meio centímetro, para manter essa pele viável, né? Senão essa pele necrosa, morre, né? E não tem mais tecido embaixo daquilo. Se eu colocar uma prótese imediatamente embaixo da pele, a chance de extrusão... Que seria por cima do músculo, no caso. Exatamente. A chance de extrusão é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente faz como se fosse um pocketzinho, um bolso, uma bolsinha, com o próprio músculo da paciente, que no caso é o peitoral maior, e o serrátil, esse músculo lateral, coloca a prótese ali embaixo, faz uma rafia e a prótese fica coberta. Com o tempo, esse músculo vai perdendo a função e esse tecido vai ficando cada vez mais fino. E algumas vezes, é muito raro, né? Mas pode acontecer extrusão mesmo fazendo tudo isso, né? Mesmo tomando todos esses cuidados. Se a gente não tomar esses cuidados, a chance disso acontecer é bem maior. Existe uma tendência, né, de se colocar essa prótese em cima do músculo, mas usar o que a gente chama de uma matriz dérmica acelular, né? É como se fosse uma matriz de pele, né? Na maioria das vezes porcina, de porco, né? E para poder cobrir, formar uma cápsula em cima dessa prótese. Mas isso assim, essas matrizes dérmicas são totalmente inviáveis nos dias atuais,
custa uma fortuna e a gente não tem muitos trabalhos com elas ainda. Então, hoje, a recomendação é fazer essa reconstrução embaixo do músculo. Ah, legal. E algumas vezes a gente tem que usar uma tela para fazer a cobertura parcial e fazer uma bolsa completa, que a gente fala. Mas é outro tipo de tela, uma tela sintética, com fios absorvíveis, né? E o resultado fica excelente também. Doutor, já aconteceu de repente a paciente teve, né, o câncer e o senhor fez a reconstrução e depois de anos, depois de um tempo, ela voltou ou esse câncer voltou e teve que retirar novamente e colocar uma nova, não sei se usa a mesma ou coloca nova, como que... Graças a Deus, não. Eu nunca tive que refazer das minhas pacientes. Que ótimo. Mas eu já fiz cirurgias como essa, tá? A paciente já não tinha mais mama e infelizmente ela recidivou no local e a gente teve que fazer uma nova cirurgia. E aí, dependendo da localização, a gente pode ou não remover aquela prótese ou manter aquela prótese. Isso tudo vai depender da localização, da cobertura, né? Imagina que a prótese está totalmente lá embaixo do músculo e de repente surgiu uma lesão mais alta, próximo da axila, que está totalmente coberto ali. Eu não preciso ir lá embaixo e tirar aquela prótese, eu mantenho a prótese, né? Depende de tamanho também, se de repente tirou muito, né, Sim. se foram vários tumores. Isso, mas assim, ó, para ficar bem claro, lembra aquela camadinha que eu falei que a gente deixa? Nessa camadinha pode ficar tecido mamário, né? A gente não consegue visualizar isso na hora da cirurgia. A gente deixa o mínimo necessário, mas pode ficar tecido mamário. A gente procura preservar o bico e a areola. Se o tumor estiver longe do bico da areola. Se ele estiver muito próximo, não tem como preservar. Aí reconstrói também, doutor? Sim, quando a gente remove, dá para reconstruir depois. E tem várias maneiras de fazer isso. Legal. Então, assim, ficando o tecido glandular, ela pode fazer um tumor ao longo da vida, né? Só que a chance disso acontecer é mínima, né? Imagine uma paciente que teve um tumor de mama, um risco alto de 20%, desenvolveu 20% ou mais, né, de fazer um tumor ao longo da vida. Quando eu faço essa cirurgia, né, eu reduzo esse risco para menos de 3%, que é menor do que o da população geral. Então, a chance dela ter uma recidiva fazendo uma cirurgia como essa é muito pequena. Entendi. Mas existe a possibilidade e a gente, inclusive, deixa claro para o paciente, né, que quando a gente faz a mama contralateral, por exemplo, para conseguir simetria, né, e diminuir o risco de desenvolver um novo tumor ao longo da vida, principalmente pacientes jovens, né, tem uma expectativa de vida grande e a chance dela desenvolver um novo tumor existe, na outra mama, inclusive. Eu me perdi um pouco no raciocínio aqui. Tá. A gente sempre explica que a cirurgia não é profilática. Profilática significa que ela não vai ter mais o problema. A cirurgia é redutora de risco. A gente reduz o risco que ela vai fazer o tumor ao longo da vida. Reduz significativamente, a ponto de ser menor do que o da população geral. Mas existe esse risco. Sim. E outra coisa que tem que ficar bem claro, né? Colocou prótese. Prótese pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado. Sim. Né? O que a gente faz? A gente minimiza esses riscos. A gente começa com os exames pré-operatórios, avaliação cardiológica, começa preparando a alimentação daquela paciente que não se alimenta muito bem, inclusive oferecendo suplemento proteico para que a cicatrização seja melhor. Na véspera da cirurgia, no dia da cirurgia, a gente usa um sabonete para diminuir a flora bacteriana, aquela flora transitória da pele. Faz antibiótico profilaxia na indução anestésica, degerma, limpa de novo, faz todo o procedimento, vai
Inserir que é prótese, possível. troca tudo, limpa material, troca a luva, tudo. Só eu que mexo na prótese nesse momento. Os materiais todos limpos de novo. Tudo isso a gente faz. Podemos ter problema? Podemos. O organismo pode não aceitar também? Existe esse Podemos ter problema em relação à infecção. Podemos ter problema Rejeição na da prótese. interação, rejeição, isso. né, do corpo da paciente com a prótese. Podemos ter tudo isso. Isso tem que ficar claro para o paciente, a gente tem que explicar isso. Né? Doutor, temos aqui 2 perguntas. A primeira é do nosso querido Disforme Podcast, que é o nosso parceiro aqui. Se o consumo de álcool pode influenciar no aparecimento do câncer de mama, no caso, né? E também, assim, como a gente... Guardadas as devidas proporções, é claro. Se você comer muito doce, você pode virar um diabético. Se você comer não sei o que lá, um colesterol, não sei o que, isso aqui e tal. Tem algum alimento que, se comer em excesso, alguma coisa que você fizer em excesso, possa vir a dar um câncer por conta disso? Na verdade é assim, tudo que a gente faz em excesso não faz bem para nada, né? Eu costumo dizer que o equilíbrio é a chave de tudo. Por isso que eu faço pouco exercício físico, porque o esgotamento físico é grande. Eu não quero me exceder nesse negócio, entendeu? É um pouquinho de cada coisa, né? Eu costumo dizer que nem ao céu, nem ao mar. Sim, sim. Tudo que a gente faz moderadamente vai fazer bem. Tudo que a gente faz em excesso vai fazer mal, né? Se ao invés de beber 500 ml de água em 1 hora, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente bebesse 1 galão de 20 litros, a gente ia passar mal do mesmo jeito. Dá uma barriga d'água, né? Então, tudo que a gente faz em excesso não faz bem, né? Agora, o álcool, especificamente falando, para câncer de mama, ele aumenta o risco. Verdade. E o que seria liberado, né? Em quantidade, por exemplo, aproximadamente 230, 250 ml de cerveja, 130, 150 ml de vinho e assim por diante. Por hora? Por dia. Por dia. Não, mas 150 ml é metade desse copo aqui. Então. Já acabou Pois a taça. é. Mas É quem uma começa taça. a tomar não acaba, né? Não, Eu vou tomar 250 Né? ml de que água. depois só. estraga a garrafa, né? O álcool, coisas que realmente aumentam o risco de câncer de mama e está relacionado com o fator ambiental. Ingestão excessiva de álcool, obesidade na pós-menopausa, na pré-menopausa pode até diminuir calor? o risco, Não, tem um ar aqui na minha cara. né? E sedentarismo, Aí já Aí ficou já difícil. entrei. Aí já entrei. Aí falou a língua Aí dele. já entrei. sedentarismo e alimentação Entrei também. ruim, né? Entrei. Mas a alimentação ruim é meio amplo, porque se a gente gosta... É boa, né? É boa pra boa. você? Mas é uma coisa Na verdade, eu acho que é o excesso, né? Você pode comer arroz, feijão e uma carne todo dia, ela até pode ser gordurosinha, né? Uma exemplo, picanha uma sem gordura picanha. não tem como, O gente. problema é Lógico que a tem. quantidade não que se tem. come, né? Ah, A quantidade que ué, se come, se bebe. Quem se não gorda comer agora, só faltava isso Delícia. agora aqui, ué. Não é? É difícil, né? Não, não, mas eu pegar uma não como, picanha. eu não como gordura. Eu tenho nojo de gordura. Tô falando sério. Eu É. tenho nojo de gordura. Sou gordo por causa do refrigerante. É. Coca-Cola. Quantos- É. Você Pô, então bebe ficou muito fácil, quanto? então. Muito, mas com força mesmo. Agora eu tô viciado na Pepsi Black. E aí você acorda, aquele que é acorda de muito madrugada boa. e quer beber coca, abre a geladeira Hoje e eu não abre e bebe faço coca. mais isso, mas eu já fiz vou isso. dizer pra vocês aqui. Eu diminui bem. Eu nunca usei droga na minha vida, mas eu imagino que a pessoa que fica sem a droga por conta da coca, eu já acordei de madrugada Eu com também. vontade de tomar, abri a geladeira, não tinha, eu peguei o carro, fui Ah, na não, aí conveniência e busquei a coca. E dormiu Você depois. acredita? Dormiu Mais gostoso. tranquilo. Rapaz. Mas dormi bem, assim, bem. Mas aí você bebeu o quê? A garrafa toda. Mas metade, Mas 1 litro. Misericórdia. Hoje em dia, assim, você consegue? Não, beber hoje em coca dia não. à Hoje em noite, dia eu já assim, ou compro não? antes pra não ter que sair de madrugada, porque demora. A gente tem que acordar, né? Depois fica triste. Às vezes tá frio. Ó. Não faço mais isso. Eu acho que é coisa de velho, mas se eu beber Coca-Cola à noite, cara, meia-noite vira um... Não dorme. É. Nossa. Então, eu tô fico passando mal acordando, também. Tá dando uns sono refluxos. leve, Eu pegando diminui bastante. bem dando uns o negócios. refrigerante. Diminui Não sei, bastante. Não, Hoje em diminui dia bem também, eu falando não... sério. Eu tomava cerca de. Falando, agora não tenho vergonha nenhuma Você de trocou falar. pela cerveja. Eu tomava cerca de não. 2 litros por dia de refrigerante. É, 2 litros por dia. Hoje é 2 latinhas e vai.
que diminuiu bastante. Se beber água, vai Não, mas é dar muito jeito. ruim, a água não tem gosto, né? E a gente tem que ir no refrigerante, que é o negócio. Doutor, pedir licença só um pouquinho, o Rafa tá junto com a gente aqui. Pedir licença só um pouquinho pra gente falar dos nossos patrocinadores aqui. Quero falar do lancecerto.com, porque é o seguinte, a vontade que você tem de ser um trader esportivo, poder ganhar grana com isso e poder principalmente mudar a sua vida e a da sua família. Vai lá no lancecerto.com, tá? Você pode pegar o aplicativo, você vai aprender como é que você vai trabalhar com isso. Inclusive, para você poder fazer os seus jogos, para poder também tirar uma graninha, poder fazer as suas apostas, mas você pode trabalhar com o Lance Certo. Mais informações, lancecerto.com, não tem erro, tá? lancecerto.com, troca uma ideia com o pessoal, tem uma equipe especializada que vai entrar em contato com vocês e, não é curso, tá? Tem muita gente vendendo curso, os coaches da vida do não sei o que, vou fazer você mudar a sua vida, semana que vem você vai ter uma Lamborghini, vaza desse povo aí, porque você não vai, quem vai ganhar dinheiro é só o cara. É isso aí. Entendeu? Sorta o gato, deixa ele miar longe e vai direto lá para você poder participar. Lancecerto.com é a maneira mais correta de você ser um trader esportivo de sucesso, assinado pelo nosso querido Anderson Salgado. Quero falar da Maridon, porque vamos falar de comida de qualidade aqui. Por quê? Maridon Burger House é o melhor hambúrguer de São José do Rio Preto. Foi premiado, ganhou. Ainda. E o que é o mais bacana? Ele é feito na churrasqueira com carne de Angus. Melhor que isso aí, só arroz doce com beterraba. Até o doutor deu uma piscada ali. Falei, sensacional. Se você estiver na sua casa e fala, poxa vida, eu gostaria de pedir o Maridon. Cara, a partir de quarta-feira você já entra em contato, troca uma ideia com o pessoal que eles vão entregar para você. A embalagem, o Bruno vai poder falar melhor. É uma embalagem que ela vem, chega mais quente do que parece que sai na hora. Ela é térmica. Eu nunca vi. É uma embalagem térmica. E o mais bacana disso tudo é que você pode pedir no conforto da sua casa, e eles estão fazendo aniversário agora, e a partir de amanhã já vai estar valendo aí o combo lá no Paraxinguela. Você tem que seguir o Paraxinguela, vai ter uns esquema tático lá, segue, marca um amigo, vai não sei o que, vai lá e tal, planta uma árvore, aí pra você poder concorrer ao Maridon aqui. Porque senão também não vira, né? É o aniversário deles, mas quem é aniversariante do mês ganha também um? Aniversariante do mês não, tem que pagar pros amigos, tem que chegar lá, fechar o Maridon e pedir pra gente poder ir comer, certo? Entendi. Anota aí o WhatsApp de quarta a domingo, tá? 991-006293, 991-006293, fala com a Camila, fala com o Maridon, que com certeza você vai ter esse hambúrguer de Angus grelhado na churrasqueira com os melhores acompanhamentos, o sabor é irresistível, tanto é que ganhou, né? Os 3 primeiros realmente são os 3 primeiros lá que ficaram. São os melhores. E o Maridon foi escolhido desculpa falar um palavrão aqui, o plurifodão dos hambúrguer aqui de Rio Preto. Inclusive, Hamilton, tem dias que o Maridon faz alguns pudim, cara. Maridon, pudim é sensacional. Você comeu já? Vai no pudim, que o pudim ele é incrível. Não tem como você sair de lá sem você comer, degustar um pudim. É sensacional, você pode comer, eu como de 4, assim, os como de 5, 6 pudim, é muito pequenininho, leva pra casa. É pequeno mesmo. Não fica negócio desse jeito aí. Quero falar agora do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. São 6 lojas para melhor atender você. Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, tem Mercadão Agropet no Shopping Cidade Norte, Mercadão Agropet na cidade de Ibirá, tem também na Delegado com a Constituição e a mais nova loja na cidade de Badiba City, dentro do supermercado Trídico. Mercadão Agropet vem a 7ª loja por aí, tá? A galera já tá preparando aí a maior concentração de loja do Brasil. Estourou. Daqui a pouquinho vai Passa a van. Vai passar a van não, mas o Ricardo Eletro daqui a pouquinho já perdeu disso aí. Então, Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete, você já sabe, para você que é atacado, varejo e o mais importante, que é dar aquele banho, tosa, vacina, que é importante. Lá tem um veterinário também que vai poder dar todo o atendimento pro seu cãozinho, pro seu gatinho. O Bruno, que tem a maior criação de calopsita do interior de São Paulo, você vai encontrar também lá. Girafa, tem girafa na sua casa? Procure o Mercadão Agropet, fala com o Juarez, você vai ter o tratamento rinoceronte, qualquer bicho que você tiver, o Mercadão Agropet tem tudo isso para poder atender você. Macaco bugio. O gorila não, mas macaco bugio e quem tem aquele peixe beta? Peixe beta. Eu tenho 2 peixes beta que com certeza eles são separados para não brigar, né? Eu já tinha comido outro. O Trinidad e o Tobago. São os 2 que eu tenho lá em casa que já tá sempre junto com a gente. Quero falar da Interessências. É o lugar mais perfumado de São José do Rio Preto. Para você, cadê o negócio? Você levou embora? Levou embora, mas tá... O cara cata o negócio aqui, doutor.
Meu Deus do céu. Ficou cheiroso demais, até esqueci. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, em Interessência você vai encontrar, você que tem um consultório, você que tem um escritório, você que tem um estabelecimento, quer deixar ele mais perfumado, as essências especiais, para você fazer os seus perfumes, para você ganhar um dinheirinho também, para você fazer aquelas cumbuquinhas de colocar no carro, cheirinho do carro. Lá tem todos os tamanhos de todos os modelos específicos para você poder, com certeza, ganhar uma graninha extra também fazendo a sua essência, tá certo? Ah, legal. E só na loja física eles têm ou tem Instagram, não, no Metaverso também. Você procura lá no Metaverso o Interessência, tá bom? É Avenida Arthur Nonato, 6787, o telefone 981057300. Fale com o nosso querido Denelson, um dos nomes mais sensacionais e lindos do Brasil, vai poder te atender, tá bom? Instagram. Aromatizantes, perfumes finos, matérias-primas, vai lá no @Interessências, @Interessências Rio Preto, tá? Para você ter mais informações, certo? Certo. Mais uma pergunta, Fernanda? Pergunta, Fernanda. Bom, gente, eu acho que está bem esclarecido, né? O doutor esclareceu muito bem, mas eu acredito que as pessoas ainda precisam se conscientizar ainda mais e buscar o tratamento como prevenção, né, doutor? Acho que é concluir mais sobre isso. Não ter medo do diagnóstico não ter medo. também, né? As pessoas... saiu o resultado, nossa... Acabou, né? Tudo acabou e não acabou, não é? Tem mulheres, é uma luta. Tem mulheres que eu acho que tem medo de ver o negativo. Eu nem vou fazer, porque se der negativo, acabou minha vida. Tem mulheres que passam por esse processo e se tornam ainda muito mais fortes. Então, acabam se redescobrindo uma nova vida. Isso é muito interessante. A própria Mari, a avó dela teve, né, câncer de mama, por isso que ela, no autoexame, né, que ela buscou e procurou o serviço do senhor, e hoje em dia tá as mulheres, elas têm que se amar, se respeitar. E era benigno, né? De uma forma diferente. Graças a Deus, né? Exatamente. Tem alguma coisa, doutor, que o senhor queira complementar? Não, tem uma pergunta aqui que chegou pra gente, que é o seguinte, é em relação ao câncer de mama em homens. Isso que eu tava com vergonha de perguntar. Não, por que você tem vergonha? Eu tava com vergonha de perguntar porque eu não sabia se existia, cara. Não, lógico. Desculpa a minha... Aqui é assim. Ignorância. Verdade. O Walter tá falando que ele um parente dele, né, havia sido diagnosticado com uma outra doença e aí ele falou assim, eu quero tirar uma outra, vamos dizer assim, uma outra dúvida aqui, eu vou procurar uma segunda opinião. E foi constatado o câncer de mama. Ele falou, mas então eu tô doido, né? Mas não, que realmente, segundo o médico que atendeu ele e tal, tinha isso. Então explique pra gente, doutor, sobre esse assunto. Sim, na verdade, o homem, as mamas, né, dos homens e das mulheres são idênticas na vida não são, doutor, embriológica. Ah, tá. E à medida que após o nascimento, né, e até a puberdade, são idênticas, são rudimentares. Na puberdade, por conta do estímulo hormonal, as mamas femininas se desenvolvem e a dos homens permanecem rudimentares. Então, o tecido é o mesmo, né? Lembra que eu falei caso de câncer de mama em homem? Eu comentei isso. Comentou, verdade. Acende uma luzinha de alerta. É assim, esses tumores acontecem em 1% de todos os casos de câncer de mama. 99% das vezes é em mulher, mas 1% é em homem. Então, espera-se que a gente tenha aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil esse ano, 2022. 1% em homem, ou seja, é um tanto razoável. Nossa! Então, existe e o tratamento é idêntico ao da mulher. O senhor já teve algum paciente, homem, que foi tratado? Mais de um. Mais de um, não foi um nem dois. E também, mas foi tipo assim, ele já foi na prevenção ou já estava... Não tem prevenção. O homem não entra no rastreamento. Ah, sim. A maioria das vezes ele percebe um carocinho, e esse carocinho é diferente da ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido mamário no homem. A ginecomastia é mais fibroelástica, lembra a ponta do nariz assim, tá? Agora,
O câncer, ele é mais endurecido, parece uma pedrinha mesmo, né? E, na maioria das vezes, pode estar aderido aos planos profundos, então não tem mobilidade, né? Mas pode não estar aderido também, vai sentir um caroço bem durinho ali. E aí, faz os exames de diagnóstico, não de rastreamento, Sim. confirma uma suspeição alta, consequentemente, biópsia, diagnóstico, tratamento. E por conta dessa falta Informação. informação. E vergonha também, né? Porque realmente tem. Que o cara fala, ó, eu vou lá Tô com com coisa de- tetinha, né? Chegar, ó, o Zé Teta chegou aqui para poder fazer o negócio. Começa Mas, o ó, pessoal a zoar. Mas foi muito importante levantar isso, Não, muito bem. porque o que acontece? As pessoas, os homens, né, quando vão num consultório de um mastologista, a maioria se sente envergonhado na sala A maioria por conta mulher. da proporção de pacientes. Mas a gente atende todo dia paciente homem. Todo dia na agenda tem um outro mesmo? paciente homem. Não por câncer de mama, Sim, obviamente. sim. Mas por ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido mamário no homem, fica com aquela tetinha mais avantajada, que é comum Mas em eu tô com duas... esse negócio aí. Eu já tô usando agora o Qual sutiã? sutiã 52. Mas eu vou te falar uma Que coisa, ó. Fica um pouco apertado. Dá pra reconstruir, doutor? Dá, vai reconstruir a sua cara daqui a pouquinho. Vai eu ser pronto-socorro. Vou tirar minha mão da sua cara pra tentar consertar. O senhor dá conta de dar uma capuchada? Vai precisar de um volume bom pra ficar igual. Aqui vai ter, aqui vai, aqui, ó. Quantos Eu deitado parece o pão de açúcar dos Mas montões. agora ele começou a academia lá Mas, no, ó, no TIM. Foi um Duas dia. fases da vida que Vai é melhorar. comum o desenvolvimento da mama no homem. Na puberdade e na senilidade. Isso acontece por conta de um desequilíbrio relativo na produção dos hormônios. Se a gente checar lá os níveis hormonais, estrogênio, progesterona, LH, FSH, testosterona, em valor absoluto vai estar ok. Só que esse desequilíbrio relativo, no começo, porque os testículos estão mais imaturos, né? Não estão produzindo tanto hormônio como deveria, né? Como seria na fase adulta, né? E na senilidade, porque os testículos já estão mais devagar também. Então, esse desequilíbrio relativo faz com que ocorra o aparecimento da ginecomastia. Pode ser uni ou bilateral. E os medicamentos, né? Alguns medicamentos podem induzir a ginecomastia também. Alguns antihipertensivos, anticonvulsivantes e assim por diante. Por isso que o nosso consultório recebe bastante paciente do sexo masculino também. Doutor, e em crianças é impossível acontecer? Ou acontece também com uma certa frequência? Câncer de mama? Isso. Olha, a incidência de câncer de mama abaixo dos 20 anos é praticamente nula. É 0, alguma coisa, né? Mas impossível não existe essa palavra, Tem, né? Da medicina Mas é impossível, tem impossível. a chance de acontecer é realmente pequena, muito pequena. Ó, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui. Eu acho que o senhor já tinha respondido no início, mas talvez ela não tinha acompanhado. A pessoa teve câncer de mama e deu tudo certo, foi curada, beleza. Pode ser que ela tenha câncer em outra parte do corpo por conta disso também, ou não? Ou tem alguma coisa a ver ou não, por ela já ter tido câncer antes? Primeiro, né? O que é cura no câncer de mama, né? A gente costuma dizer que o paciente realmente teve cura depois de 10 anos de segmento. Está curado, entendeu? É lógico, está livre da doença após o tratamento, mas cura, olha, não vou ter metástase, né? Que é o surgimento de lesões à distância, depois de 10 anos. Infelizmente, há umas 3 semanas também, talvez um pouquinho mais, o paciente já tinha 10 anos de segmento e fez uma metástase óssea. É difícil de acontecer? É difícil, mas não é impossível, né? Tinha passado os 10 anos, teoricamente estou livre da doença, e de repente uma lesão ali. E aí entra as metástases, né? É difícil de comprovar, né? Mas eu estou dizendo isso por conta da nossa vivência, né? Coisa que a gente acaba observando.
Na maioria das vezes acontece depois de um trauma importante na família, né? A história do sistema imunológico e das emoções que a gente falou. Essa paciente, ela estava super bem, animada, de repente, marido com câncer. Quando o marido ficou bem, metástase. Surgiu a metástase nela. Então, assim, eu acho que uma coisa está intimamente relacionada. A gente já sabe que está, mas a gente observa, é difícil de provar, né? Isso cientificamente falando, mas a gente observa muito isso na nossa experiência do dia a dia, né? Muito bem. Doutor, para a gente estar chegando na parte final aqui, mas eu queria falar como que está a medicina hoje em relação ao câncer, os avanços. A gente ouve muito falar, né? As pessoas em relação ao hospital de câncer, por exemplo, Sim. que está aqui próximo, as campanhas que fazem, as coisas que fazem. Mas em Rio Preto, como que está a medicina, como que está sendo feito os tratamentos? Como referência também, né? Como o senhor vê o espaço em relação às pessoas conseguirem mais acesso, principalmente de maneira do SUS, outras coisas mais. Como que o senhor vê esse futuro em relação ao tratamento do câncer? Em primeiro lugar, Rio Preto, às vezes a gente pode ter algum grau de dificuldade para resolver situações como essa, mas a gente vive num mundo à parte, né? Sim. A nossa região, ela é uma região que, além de tratar as pessoas daqui, ela acaba tratando de gente que vem de muito longe. Então, assim, a nossa realidade aqui, se comparada ao Brasil, é uma realidade muito boa, né? É lógico que tem deficiências, tem coisas a serem melhoradas, mas a realidade do Rio Pretense e da região de Rio Preto ainda é muito boa. Se ele se organizar, né? Se o paciente se organizar, fazer tudo aquilo que a gente conversou, não deixar para a última hora, né? Que a gente tem mania de deixar para a última hora. A gente sofre muito menos, a gente acaba fazendo o diagnóstico no momento oportuno, sendo tratado e sendo curado na maioria das vezes, né? Então, falta um pouquinho de tudo, de conscientização, né? Principalmente quando a gente fala de equipamento subutilizado. Às vezes a agenda está completa dos exames de imagem, só que vai lá tem 20% de falta. Eu acho isso E tá tomando o lugar de outra pessoa uma aqui. sacanagem, cara. Poxa, avisa, coloca outro no lugar, né? Faz a fila andar, pô. O cara não vai, não dá satisfação, né? E aí depois vai pôr o dedo na administração e assim por diante quando precisar, né? Então, acho que todo mundo tem que ter responsabilidade. O atraso no diagnóstico é responsabilidade de todos. Essa é a minha visão. A gente tem que ficar mais atento ao nosso comportamento, né? A vida está corrida e a gente prioriza algumas coisas, deixa outras de lado e acaba interferindo na vida de outras pessoas também, né? Quando a gente começa a deixar de lado. É mais ou menos isso daí. Beleza, doutor. Eu só tenho a agradecer, parabenizar pelo trabalho que o senhor tem feito durante todos esses anos. Através de pacientes aqui, a gente vê que o senhor tem se dedicado cada vez mais, tem ajudado a vida de todas essas pessoas, né? E quando o senhor salva um paciente do câncer, o senhor salva o meio ambiente dele, a família inteira, né? Família inteira. Porque todo mundo sofre junto, todo mundo fica junto, e na hora que acontece a cura, até uma outra doença que poderia ter ali já vai embora, porque é um outro modo, né, de poder ver as coisas. Agradecer por o senhor ter confiado na gente aqui, trocado essa ideia. Nosso programa é humilde, é pequeno, mas essa informação ela vai girar, ela vai rodar, e que a gente tenha cada vez mais pessoas conscientes
em relação a fazer a prevenção, a procurar os médicos, a perder a vergonha, ter a conscientização também de não pular em relação às filas. Já demorou 4, 5 meses para marcar. Poxa, você não vai no consulta? Liga, porque tem gente que está esperando há mais tempo que você e precisa ter, né, dessa consulta, porque através dessa consulta ou desse exame pode estar a cura dela, né? E se deixar para mais 6 meses, talvez pode ser tarde demais. E homens também, né? Homens também, para poder fazer isso. A gente já, daqui a pouquinho, esse ano é um ano que voou, né? Já vamos entrar aí no novembro e não esperar o mês de outubro para você poder fazer os seus exames, para você fazer. Você está preocupado, tenta fazer os seus exames de rotina, a prevenção, procurar fazer tudo certinho para que, se caso esteja, o tratamento seja mais rápido, né? E que tenha, vamos dizer assim, um resultado melhor. Certo, Bruno? Isso aí. Doutor, quero agradecer demais, tá? Pelo senhor ter aceitado o nosso convite, tá? Se o senhor quiser deixar a rede social, né, não sei se da consultório tem, ou o seu mesmo telefone, quem quiser saber mais sobre, vai precisar de uma colinha? Vai aqui no finalzinho. Tem no finalzinho. Até aqui, ó. Pronto. Ficou mais fácil. Ou nem tem o número do telefone aqui. Vai que não tem. Eu falei pro Bruno, pega o outro. Tem WhatsApp. Não, mas no Instagram deve ter todos os contatos, que tem é doutor.dr, né? Não tem DR, não tem ponto, não né? Tem ponto, não. DR Marcos Micheletti, só que lembrando que Micheletti são com 2 T's. Isso aí. E tá? .com.br para você ter mais informações. E lá consta também todos os contatos, né? Sim, sim. Hoje o senhor atende consultório particular, atende também pela Santa Casa? Não. Na verdade, a gente trabalha no consultório e trabalha também na coordenação da ginecologia e da mastologia do AME, Ambulatório Médico de Especialidades aqui de Rio Preto. E são os 2 lugares que a gente trabalha atualmente. Muito bem. Legal. Foi show, né? Foi ótimo. Muito bom. Obrigada, informação doutor. boa? Muito. E é fundamental, principalmente para as mulheres, os homens também que não têm esse conhecimento e essa vergonha, para que eles possam ter esse autocuidado. E obrigada, doutor. Eu acredito que a medicina aí é um dom de Deus, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bem. Aqui, Hamilton, só para não deixar passar em branco, tem um site também, né? drmarcosmicheletti.com.br e o consultório fica no Georgina Business Park. Georgina Business Sala Park. 202. Isso aí, Avenida Anísio Haddad, Torre Jardim Francisco Fernandes, né? Torre Zurique, 8001, Sala 202. É isso aí. Uma porta azul, assim, tem um negócio, uma maçaneta meio... Para deixar mais específico, né? Tudo que ele tá fazendo. Não, mas tem... Muito bem. Semana que vem, segunda-feira, vamos ter aqui o Igor Renato, que é o barbeiro dos artistas. É o barbeiro do Zé Neto Cristiano. É o barbeiro do também Bruno. do Zé Henrique. É seu? Do artista do Bruno. Não, Bruno. O meu é o barbeiro do artista, é o Michael. O barbeiro do artista. Ele é o cabeleireiro especial aqui do nosso querido Rafael. Deixa sempre o Rafael com o cabelo. Vem aqui, mostra o cabelo aqui, Rafael. Rafael, de novo. Tá, Não, mas tem aquele óleo específico, né? Tem um óleo. Um tem um brilho óleo que a gente especial. passa. Tem Não, um brilho. óleo Tem um brilho girassol. especial mesmo. Um brilho especial. Poder fazer aqui. Um bom Mas hoje ele não brilho. passou. Olha aqui, gente. Olha lá. Ó, que é isso, hein? Você Quem tá cortou? doido. Gente, isso se chama estilo, Estilo, exatamente. né? Pessoas têm, outros não têm. Se chama obviamente, calvície. né? Segunda-feira estamos então de volta aqui com o nosso querido Igor Renato. Um salve. Lembrando que dia 24 tem o Gui, vai estar com a gente por aqui, o Gui Rodrigues. E ainda vamos ter a Marcela Rossafa no dia 31, fechando o mês de outubro, tá? Essas Conscientização aí, lembrando, Outubro Rosa, entre em contato aqui, faça o autoexame, que é importantíssimo. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, uma abençoada e produtiva semana, até segunda. Tchau, tchau. Quero olhar para você que está aqui me vendo. Onde eu olho, gente? Tchau, gente. Cadê? Ali. Fiquem com Deus vocês. Mas é aqui, cara. Você tem Todos vocês. Mas é aqui que você... Foi? Não foi, né? Eu tô falando, foi. Xinguela. É burro, né? Vamos fazer igual o Bonner. Este é o podcast para Xinguela. Para Xinguela. Pá, 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 pá. Para Xinguela. Para Xinguela.
Este é o podcast Paraxinguela. 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 Este é